Olá pessoal do YouTube, beleza? Se você está acompanhando esse vídeo fora do YouTube, vem cá, eu convido você a se inscrever no meu canal do YouTube e verificar os vídeos que aqui tem. Eu garanto que você vai gostar e hoje a gente vai falar sobre virtualização depois da vinheta. Ok, meu pessoal, como já disse anteriormente, se você não está assistindo esse vídeo no YouTube, convido você a verificar o canal Ricardo C. Codes, que eu abordo muitos assuntos relacionados à área da tecnologia. E como o assunto é tecnologia, a gente hoje vai falar sobre virtualização, que é um dos conceitos muito interessantes. É um conceito que surgiu para poder solucionar um problema que eu vou falar agora mesmo. Vamos supor que eu quero experimentar três sistemas operacionais. Em termos simples, eu precisaria fazer um dual boot ou ter três computadores físicos, na qual cada computador teria seu próprio HD e onde eu poderia colocar os sistemas operacionais, para depois fazer os testes para ver como cada sistema se comporta. Mas, se nós formos a ver, se não tivermos três computadores, a única solução seria comprar um outro computador físico ou emprestar de alguém, ou mesmo usar o nosso próprio computador formatando três vezes e colocar o sistema operacional. Então, para solucionar esse problema, veio o conceito da virtualização, que de uma forma resumida, simular nossos computadores físicos em um computador virtual. Esses computadores virtuais, eles recebem o nome de máquinas virtuais. E essas máquinas virtuais, o que elas têm? Elas têm todas as características de um computador físico, ou seja, nós vamos simular aqui a memória RAM, o HD e também o processador para poder fazer funcionar essa mesma máquina virtual, claro. E para podermos fazer essa manipulação, essa criação de máquinas virtuais, nós temos vários programas que nos permitem fazer essa simulação. Dentre os mais utilizados, nós temos o VMware e o Oracle VirtualBox. Neste vídeo eu vou aqui exemplificar com o VirtualBox, com VMware. Falem para mim nos comentários, tá pessoal? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando sobre como instalar os sistemas operacionais no VMware, que eu vou fazer o vídeo. A meta aí é de mais ou menos 50 likes. Tô começando, né, pessoal? Então 50 likes ou 50 likes para poder criar um vídeo que fala sobre o VMware. Então vamos dar continuidade entrando aqui no VirtualBox para vermos como ele é. Então, pessoal, essa é a cara muito bonita do VirtualBox, não VMware, do VirtualBox. O VirtualBox é um processo de instalação muito simples, pessoal, mas muito bacana. Vocês vão no site lá ou vão no Google, basta procurarem por VirtualBox, logo no primeiro link vocês vão conseguir baixar o VirtualBox. E o VirtualBox ele tem aqui essas opções, a primeira opção é de arquivo, a segunda é de máquina e a outra de ajuda. Eu aqui já tenho algumas máquinas, não dei importância para essas máquinas aqui. E depois nós temos aqui essa pequena aba de ferramentas que abre aqui um bem-vindo, etc. Existem algumas versões do VirtualBox que por padrão elas vêm em inglês. E como nós podemos fazer essa alteração? Você vem aqui no menu preferências ou no botão preferências aqui e vamos aqui embaixo onde está escrito idioma. Para outras línguas, vamos supor que esteja em inglês, vai estar escrito language ou language. De uma maneira mais lida, de uma maneira mais simples de ler, language. E aqui vai abrir a lista de linguagens que nos possibilita colocar aqui a tradução no VirtualBox. Então vou simular aqui, ou exemplificar colocando o inglês, né? Vamos supor que está em inglês. Cadê o inglês mesmo? Inglês. Eu estou esquecendo como se escreve a palavra em inglês. Oh meu Deus, cadê o inglês? Eu se calhar já passei aqui o inglês, eu não estou conseguindo ler. Vamos ver. Italiano, espanhol, Spanish. Pessoal, aqui está, inglês embutido. Eu vou clicar no botão OK e nós já vamos ver que aqui os termos mudaram. Aqui estava escrito arquivo, agora está escrito file. E aqui estava escrito preferências, agora está escrito preferences. Então eu vou entrar no preferences e aqui em language e depois eu procuro o português do Brasil. Feito isso, nós vamos aqui, eu vou explicar aqui esses pequenos botões. Esse pequeno botão de importar, ele importa uma máquina virtual já existente. Se você já criou uma máquina virtual e você quer reutilizar, você pode importar essa máquina. E aqui você pode exportar uma máquina que você já criou. Por exemplo, eu posso exportar essa máquina aqui, eu posso clicar, eu posso exportar. Para isso eu venho em ferramenta, depois eu venho em exportar e eu seleciono a máquina, vou clicar em exportar.
e ele aqui vai me perguntar qual máquina eu quero exportar. Eu, por exemplo, posso selecionar nesta, depois eu clico em próximo para poder exportar. Mas aqui o nosso assunto não é como exportar, mas sim como criar. Para criarmos a máquina, nós vamos aqui no botão novo e aqui vamos selecionar o nome da nossa máquina. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Windows 10, né? Windows 10 eu posso depois colocar client, Windows 10 client, de cliente. Depois, eu aqui terei que selecionar o tipo do sistema operacional que eu quero colocar nessa máquina. Eu selecionei aqui o Microsoft Windows, então selecionei o Windows e a versão do Windows. Eu vou colocar o Windows 10 64 bits. Pessoal, se atentem a essa opção aqui, porque ela depois vai pedir uma compatibilidade com a imagem ISO que a gente vai colocar na máquina. Então clico em próximo e aqui pergunta quantos gigas de memória RAM eu quero colocar para o meu computador virtual. Essa opção é muito importante de se observar, pessoal, porque se colocares uma quantidade de memória RAM nessa máquina virtual que seja superior à máquina, a tua máquina física, no caso, que tem esse programa, vai dar erro. Ou seja, o teu computador pode pesar, pode dar um bug, ou seja, pode ficar lento. Então você vai colocar uma memória RAM aqui inferior à que você tem. Por exemplo, no meu computador eu tenho aqui 8 GB de memória RAM, então eu estou de boa. Posso deixar 2 GB de memória RAM para essa máquina virtual aqui. Que eu tenho 8 GB, 8 menos o 2 vai ficar no caso 6 GB. Aí 6 GB para mim livre. Eu vou clicar no botão próximo. E depois aqui tem 3 opções. A primeira é não acrescentar um disco virtual agora, ou seja, disco virtual. A segunda é criar um novo disco rígido virtual agora. E a terceira é utilizar um disco rígido virtual existente. Pessoal, deixem essa segunda opção marcada, porque a gente vai precisar de um disco rígido virtual agora. Vamos clicar em criar, e eu vou deixar essa opção aqui selecionada. E eu clico em próximo, próximo, e aqui a quantidade de gigas que eu quero para minha máquina virtual. Lembrando de um assunto, pessoal. Aqui a quantidade de gigas eu preciso colocar que seja inferior à quantidade de gigas que eu tenho no meu HD real, ou seja, da minha máquina real. Por exemplo, eu tenho aqui, vamos supor que eu tenho 500 gigas aqui no meu computador. Eu não posso colocar também 500 gigas na máquina virtual, porque vai ocupar uma quantidade de espaço enorme também na nossa máquina. Então eu vou colocar 50, não quer dizer que esses 50 GB vão ser subtraídos no meu HD real, que tem na minha máquina física, nada disso, apenas alguns GB vai ser subtraído. Depois vou clicar em criar. Depois de criar vai aparecer aqui ao lado a nossa máquina virtual querida. Feito isso, vamos clicar no botão iniciar. Vamos clicar no botão iniciar, vamos aguardar só um pouquinho, pessoal, esse processo demora não tanto, dependendo do teu processador, ok? Depois daqui vai abrir uma pequena janela nos perguntando qual disco rígido de boot nós queremos usar. Em termos simples, qual imagem ISO a gente vai usar para isso. Então nós temos aqui esse pequeno botão laranja com o ícone de pasta. A gente vai clicar aqui e vai clicar em acrescentar. Acrescentar o que? Uma imagem ISO. Eu já tenho uma imagem ISO aqui guardada na minha área de trabalho. Vou selecionar essa imagem ISO que é do Windows 10 64 bits. Eu vou clicar em escolher e depois vou clicar em iniciar. Ok, meu pessoal, chegamos no passo da instalação do sistema operacional Windows 10. Então a nossa máquina virtual ela já está totalmente criada. Ela já está criada, o que quer dizer que nós podemos agora testar esse Windows 10 que eu coloquei aqui e ver como é que ele se comporta depois da instalação, ao invés de termos que ter uma máquina física. Pessoal, estou ficando por aqui. Esse vídeo no caso vai ter 2 partes. Essa é a primeira parte de como foi criada a máquina, e logo na segunda parte desse vídeo ou dessa série do VirtualBox eu vou explicar como instalar o Windows 10 dentro da máquina virtual usando o programa VirtualBox. Então pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, por favor, senão você vai perder essa série fantástica. Deixa o teu like aí e a gente se vê no próximo vídeo.